O sonho da vida da minha mãe é que eu fosse funcionário da Petrobras. Ela falava que você vai ter um salário vitalício. Nunca tive conversa de negócio dentro de casa. Não tinha pai, como é que... E minha mãe é funcionária pública, você vai conversar de negócio com quem? Eu ia na casa dos meus amigos, eu colava nos pais para ouvir. De um dia para o outro eu defini que eu não queria mais ser bem remunerado e que eu ia sair, montar um negócio do zero para, ao invés de ser remunerado, botar dinheiro. Tem pessoas que olham aquilo que querem e fazem de tudo para conquistar aquilo. E tem pessoas que, em vez de olhar aquilo que querem, olham os obstáculos contra aquilo que querem. Você concorda que você tem plano A e plano B, se o plano A não tá dando muito certo, você vai pro plano B, porque isso é da natureza humana, né? Então, assim, eu não tinha plano B. Oi, eu sou o Igor Lopes. Olá, eu sou o Bruno Garchagin. E o nosso convidado de hoje é um empreendedor muito determinado, um cara obstinado e que vai nos ensinar demais sobre construção, tanto no ambiente profissional quanto pessoal. Bem-vindo, querido Bruno. Obrigado pelo convite, Igor. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo à nossa casa e a nossa ideia é sempre que seja uma conversa e não exatamente uma entrevista, né? A gente convida aqui pessoas que a gente admira pela história e pessoas que têm muito a nos ensinar e ensinar a nossa audiência. Bora começar, Igor? Bora, nós temos amigos em comuns que nos apresentaram e fizeram assim... Tivemos uma conversa prévia onde rolou uma baita identificação. E a gente tem uma mania ótima aqui de começar com uma pergunta muito light. Faz você. Bruno, pergunta muito fácil de fazer, muito fácil de ser respondida. Qual é o seu propósito? Cara, essa é uma pergunta que dá pra gente falar assim, quase que o dia todo, né? Porque eu acho que durante muito tempo eu corri atrás de pensar qual seria de fato o meu propósito, né? E várias das coisas que eu fui atingindo ao longo do tempo, eu achava que iam me dar o propósito, né? Primeiro, você quer um cargo, aí você atinge, você fala, agora eu cheguei, vou estar satisfeito, aí você continua inquieto, e aí você ganha um nível de grana e você acha que é isso e depois não é. E aí você começa a se perguntar, caraca, se não é isso, o que que é? E aí depois, recentemente, há pouco menos de 2 anos, eu tive meus filhos. E aí eu acho que isso iluminou muito a minha vida, assim, porque eu tive uma história um pouco mais difícil com o meu pai faleceu cedo, e quando meus filhos nasceram, eu comecei a entender um pouco mais do que seria o meu propósito mesmo, né? Claro que eu quero ganhar dinheiro, claro que eu adoro ser bem-sucedido, isso são coisas que fazem parte da minha vida, mas eu acho que hoje que eu faço muita força, né, para estar em casa à noite, para botar meus filhos para dormir, para brincar com eles de manhã, para ser presente na vida deles. Então, eu acho que a construção da família e de ter um alicerce que vai me levar ao longo do tempo nessa direção, eu acho que eu poderia definir isso como o mais próximo do que eu entendo que deva ser o meu propósito. Não sei se eu respondi assim, mas é que, de fato, vocês começaram com uma bomba, né? Lembra... Desculpa. Você lembra a primeira vez que você pensou sobre propósito? Você tem vários ângulos para pensar propósito, e não são ângulos exatamente, são esferas, né, que se complementam. Então você tem um propósito transcendental, você tem um propósito existencial, para dar 2 exemplos desse grande guarda-chuva chamado propósito. De qualquer maneira, o propósito transcendental exige primeiro que você tenha uma fé em Deus e tenha uma religião. No caso do propósito transcendental, exige uma pergunta que poucos de nós faz, e que, assim como o que é propósito, que é quem eu sou. A gente confunde muito quem eu sou com o que eu tenho ou o que eu quero fazer, né? Você lembra a primeira vez que você pensou o que é propósito e a partir daí buscou isso? Não? Eu me lembro das vezes que eu achava que alguma coisa que acontecesse na minha vida ia me tranquilizar, né? Porque parece que quando você tá dentro do seu propósito, né? E aí é o que dizem, né? Que quando você tá operando dentro do seu propósito, fazendo o que de fato você tá destinado a fazer, você tem algum nível de tranquilidade interna. E eu já tentei isso várias vezes, né? Então, eu sou muito inquieto por natureza. Eu comecei a me questionar isso um pouco mais tarde por causa disso, porque eu quero... minha mulher, eu tô com ela há 13 anos, né? Eu falava,
eu quero me casar com ela. Aí eu fui lá e me casei com ela, que foi maravilhoso pra minha vida. Eu ouvi que você tinha certo desde muito jovem, Isso. que você queria uma mulher parceira, companheira, pra realmente comprar uma briga e mudar a tua vida. E ela é mesmo. Depois a gente conta, eu vou contar uma história muito boa dela, do Tô Contigo, Não Abro, que é muito legal. Mas aí você pensa, não, beleza, agora eu tô casado com essa mulher maravilhosa, pô, a gente tá construindo uma família, mas e aí? Não, aí vem o filho. Aí 5 anos, a gente não pensava em ter filho. Depois a gente começou a pensar em ter filho. E aí, vem o filho. Aí eu só comecei a me tranquilizar um pouco mais, eu acho, agora. Porque são muitas verticais, né, na sua vida, né? Você tem o profissional, você tem o pessoal, você tem os filhos, você tem essa dinâmica que ela nunca tá 100% alinhada, né? Então, eu que tenho gêmeos, né? Um dia um filho tá doente, aí outro dia o outro não come bem, aí outro dia, pô, eu tô com dor de cabeça, aí outro dia minha mulher não dormiu 2 noites passadas, então... E aí eu não tô respondendo uma pergunta de propósito especificamente aqui, mas eu acho que tudo isso, a conjunção de tudo isso, faz com que você tente trazer algum tipo de tranquilidade para sua alma. E eu, agora, acho que nesse último 1 ano e meio que eu tô começando a ter um pouco mais de tranquilidade com minha família estruturada, meus filhos, eu conseguindo, entendendo que, pô, eu consigo ser um pai presente, que eu consigo ser um bom pai. Então, acho que agora que eu tô começando, mas ainda não sei se é esse o meu propósito, mas eu tô tentando ir nessa linha, vai. Ouvindo você falar, na minha cabeça vem como sugestão de propósito pra você, cara, ser o melhor homem que você puder ser. Porque assim, eu ouvi histórias muito maneiras a seu respeito, sobre quem você queria ser desde muito cedo, todos os desafios que você passou com a tua família, e você me contou, né, no nosso papo, que a gente vai dividir aqui, sobre a construção da tua carreira, mas você nunca teve isso pura e simplesmente de maneira vaga ou vazia, ou só, cara, pelo fim da grana, né? Você, inclusive, os maiores movimentos que você fez foi buscando se satisfazer, inovar para poder se sentir preenchido. E hoje você entrega, porra, no trabalho, estava vivendo um momento muito legal, sendo diretor de uma companhia gigante, maneira, numa posição que muita gente almejaria ter, e não satisfeito, você vira e fala assim, cara, eu vou comprar outra briga. Então assim, você quer ser o melhor que você puder ser, e aí você tem conseguido desdobrar isso no trabalho, a gente vai falar disso, e para os teus filhos, com certeza. Isso é muito incrível. Eu me lembro da discussão que eu tive com a minha mulher quando eu falei que eu ia sair da companhia e que eu ia empreender de novo. Você imagina, nossos filhos tinham 6 meses de idade. Pô, eu era um cara muito bem remunerado, né? Lá eu não posso reclamar. E aí, de um dia para o outro, eu defini que eu não queria mais ser bem remunerado e que eu ia sair, montar um negócio do zero para, ao invés de ser remunerado, botar dinheiro. Cara, Com filhos de 6 meses. Teve um cara aqui que a mulher largou ele. Não, então, a minha mulher, graças a Deus, não, ela me deu, ela falou, Bruno, eu não conheço nenhuma pessoa igual você. Ela falou, eu não conheço nenhuma pessoa igual você, mas eu tô contigo e eu não abro, vambora. Se você acha que é isso aí, a gente vai fazer isso de novo. Pô, e assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou um obstinado por empreender. Eu acho que eu aprendi muito como executivo nos últimos anos, mas o empreendedorismo para mim parece que corre aqui, sabe? Então, me preenche muito. Tem uma parada sobre o teu jeito de empreender que me chamou muita atenção. Você fala, né, que você que você quer o barco grande, que você quer a parada grande, que você quer escala. Para muita gente que vive no país que a gente vive, desigualdade e tudo mais, isso pode soar agressivo. Eu queria muito desdobrar esse assunto e mostrar que é algo de assim, é só um foco diferente para produzir e entregar o seu objetivo profissional. Eu nunca tive essa mentalidade, eu sou um cara de negócios pequenos, sempre fui, empreendo no braço, admiro demais isso daí. Então assim, vamos explorar um pouco isso, vamos contar o porquê do Titanic e não do veleirinho, saca? Cara, a gente tava até conversando aqui antes, né? O sonho da vida da minha mãe é que eu fosse funcionário da Petrobras. Então eu ouvia quando eu era pequeno, todo dia na mesa do almoço, do jantar. Minha mãe é funcionária pública, então assim, eu não tenho aqui nenhum tipo de julgamento para quem é, para quem não é uma questão de perfil, tá? E ela, o sonho dela, porque ela falava que você vai ter um salário vitalício.
E quando eu pensava naquilo, eu falava, caramba, eu vou me sentir um pouco preso nisso aqui, né? Porque eu acho que o que o empreendedorismo te dá é a liberdade de tentar, de errar muito, porque o que eu costumo dizer é que todo dia eu erro. Só que o resultado do empreendedor ser bom ou ruim é ele errar pequeno e acertar grande. Total. Mas assim, todo dia eu erro um pouquinho, eu vou Erra ajustando a rápido. rota. Eu erro rápido, conserto, e quando eu acerto, eu tenho acertado maior do que eu tenho errado. Então, mas assim, você não começa a empreender, e assim, eu acho que eu comecei a empreender muito cedo, eu tinha 26 anos. Mas eu quis começar a trabalhar muito cedo, era uma coisa que tinha dentro de mim, porque eu achava mesmo que eu ia ser o André Esteves, eu achava. Quando eu lia ele no jornal, eu falava, eu vou ser esse cara. Eu vou ser esse cara, eu tenho certeza absoluta que com 20 anos Eu vou já marcar ele nesse corte, que quem sabe em algum momento ele nos abençoa com a sua presença. E eu fui pro banco, eu fui trabalhar lá. Aos 19, né? Aos 19 anos, recém-feitos, né? Então, eu entrei na faculdade em 2006, e aí eu fiquei o primeiro ano. Logo em fevereiro do segundo ano de faculdade, eu entrei no banco. E assim, eu não me inscrevi para lugar nenhum. Só pro banco. Não tinha plano B, né? Não tinha plano B. Maneiro. Porque o empreendedor que tem plano B, você concorda que você tem plano A e plano B, se o plano A não tá dando muito certo, você vai pro plano B. E acomoda. Porque isso é da natureza humana, né? Então assim, eu não tinha plano B. Eu ia lá, eu falei com todas as pessoas que eu conhecia que tivessem algum tipo de ligação com o banco. Todas. Então era um monte de gente falando para as pessoas que iam me entrevistar quem eu era, como é que eu fazia, como é que isso, como é que aquilo. Então eu acabei entrando no banco. E aí o banco assim, mudou muito ao longo do tempo. Naquela época era pactual ainda. É um ritmo de trabalho muito agressivo, assim, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Mas aquilo era um negócio que me dava um prazer, que eu chegava no banco 7 da manhã, às vezes eu saía do banco 4 da manhã, do dia seguinte. E isso não aconteceu 1 dia, 2 dias, 5 dias, aconteceu muito. Eu não me lembro dos domingos que depois do almoço de família eu não ia para o banco, eu não me lembro. Eu trabalhei durante 2 anos, todos os domingos depois do almoço de família, todos. E não é só eu não, tá? Era o banco inteiro. Todo mundo trabalhava nesse ritmo alucinante. Eu ganhei 10 quilos. Imagina, sou um cara baixo, ganhei 10 quilos lá. Porque à noite a gente pedia pizza. À noite foi até engraçado, porque outro dia eu fui no banco, né? Lá no Rio. E eu não ia no banco no Rio, tinha muitos e muitos anos. Eu cheguei na recepção, a moça perguntou, qual é o seu CPF, RG, né? Eu disse pra ela, ela falou, você é do Pactual? Tava lá o cadastro. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem 20 anos que eu trabalhei aqui, como é que, né? E aí eu fui no banco. Quando eu entrei, o banco é igual. Ele é absolutamente igual. Na verdade, a marcenaria mudou, mas tudo é igual. Então me deu, sabe aquela nostalgia, mas é uma coisa boa, porque a experiência lá foi muito legal. Foi muito legal. Eu cresci muito como pessoa, eu aprendi muito lá. E aí a história que eu tive foi, eu acabei indo bem no banco, né? Mas eu não fiz a faculdade durante o tempo que eu estava no banco, porque era impossível. Foram 2 anos trancados? Foram. 1 ano e meio que eu tranquei, né? Meio ano eu consegui rodar os pratinhos, mais ou menos ali. E aí um dia minha mãe me chamou e falou, Bruno, não tem problema nenhum se você quiser ficar no banco. Tá tudo bem. Agora, da minha parte não vai sair mais nenhum tipo de ajuda. Você vai pro banco, porque a missão da minha vida é que você se forme. Funcionamento valiosíssimo. Cara, minha mãe é outro nível. Garra botou a gente pra criar, botou a gente em escola. A gente está no São Bento, eu e meu irmão estamos no São Bento, então escola católica, muito firme, só tem homem, muita disciplina, então fiquei lá até a 8ª série. Depois é que eu fui fazer o PH, que era um curso mais forte lá pro vestibular. E aí ela falou, se você quiser ficar no banco, não tem problema nenhum. Fique. Mas, da minha parte, não vai sair mais nada. Você se vira. E aí, eu confesso pra vocês que eu recuei, né? Eu sou agressivo pra caramba como empreendedor, mas naquele momento eu recuei, eu tinha 21 anos, né? Então, assim, eu não falava tão grosso assim, né, com 21 anos. Eu recuei, saí do banco. Morando com a mãe, ó. É isso, e aí eu fiquei lá mais um tempo. Mas, cara, acho que tudo vai moldando um pouquinho do seu caráter, sabe? Me veio, quando você falou sobre a parada de não ter plano B, me veio uma passagem bíblica, né? Em Gênesis,
o anjo de Deus vira para a família de Ló e deixa eles saírem de Sodoma, porque os anjos iam destruir a parada. E isso só para dizer que assim, você é um cara, obstinado e predestinado a construir tudo isso, claramente, porque ter esse nível de consciência do tipo, não posso olhar para trás, não posso ter plano B, é o que nos faz, biblicamente, seguir e alcançar nosso propósito. Tipo, você já tinha pensado que assim, você vive esse mood há muito tempo? Isso é bíblico, cara. Assim, eu não posso ter a segunda opção. Se eu olhar para trás, a chance de eu virar uma estátua de sal e morrer e não realizar meu propósito é maravilhoso. Eu tô vendo aqui um cara que compra essa briga e dá o próximo passo sempre. Cara, tem até uma história que eu lembrei agora. O cara que trabalhava comigo, ele sentou comigo, ele falou, pô, como é que tá a empresa e tal? Eu falei, pô, tá indo super bem, a gente tá ajustando a rota, mas a gente não tá fazendo receita, eu tô botando dinheiro, empresa nova. Foi há pouco tempo isso. Aí ele falou, cara, deixa eu te perguntar, mas e se não virar? Aí eu falei... Tá brincando, irmão? Aí eu falei, mas não tem chance de não virar. Não, mas tá e se demorar mais pra virar? Aí eu vou botar mais dinheiro. Mas e se demorar mais do que o dinheiro que você tem? Aí eu falei, vou vender o carro. Não, mas e se demorar mais do que o carro? Aí eu falei, vou vender o apartamento e aí vou botar o dinheiro, porque ela vai virar. Eu não fiz um negócio pra ele não virar. Eu fiz pra ele virar. Ele vai virar. De uma forma ou de outra, esse negócio vai virar. E o cara ficou... É porque a cabeça do executivo ela é muito diferente da cabeça do empreendedor. E ela gira de um jeito que é absolutamente diferente. E eu admiro muito o cara que é executivo e ele consegue seguir a carreira corporativa por 20, 30 anos, porque tem que ter soft skills que eu não tenho. Eu não tenho. Para mim, eu passei 3 anos numa companhia grande e assim, eu aprendi muito e eu melhorei muito como executivo. Mas... o feedback que eu sempre tive lá é você é um cara, um empreendedor, você quer fazer tudo dar certo. Só que aqui tudo é muita coisa. Total. Tudo é muita coisa. Eu tive uma conversa parecida, eu tenho um bar, né, e a gente foi o primeiro bar a fazer VM de Spaten e tal, a Ambev usou a gente de laboratório. E a galera de diretoria comercial, gerência de trade, gerência comercial, tem tudo a mesma idade que eu, né? E eles têm uma escola completamente diferente. E eles me viram pai, aos 30 e poucos anos, dono daquilo ali. Falaram, cara, vamos bater um papo de brother, assim, porque tem amigos em comum, de faculdade e tal. Eu falei, cara, senta aí, depois da reunião. E eles falaram, o que você vê de diferente, né, entre a nossa vida e a sua? Eu falei, muito provavelmente, hoje eu tenho uma receita muito superior à sua. No entanto, essa receita me custa horas, energia, desgaste e estômago em outras esferas que não a sua. E você tem hoje uma possibilidade de crescimento, de planejamento, de estruturar, e você engole sapos que eu sou incapaz. Se nós formos pessoas normais, ninguém aqui for muito fora da casinha, ou muito obstinado, ou muito dedicado, a gente vai se encontrar daqui 10, 15 anos num lugar socioeconômico muito semelhante. O que vai depender? Quer dizer, depende do que a gente romper isso. Você ser o cara diferente, você ser o cara que vai querer empreender mais do que todo mundo, e você ser o cara executivo que vai usar toda essa carreira e toda essa bagagem para ser o cara pica e aí ou comprar um pedaço da empresa, se tornar sócio da empresa, ou empreender e começar do zero. São duas coisas completamente diferentes que eu acredito que se encontram no meio do caminho. Eu também não nasci para ser executivo. Brinquei com você, né? Eu tenho um registro na carteira de estagiário trabalhando na área de seguros. Eu acho muito doido. Essa história que você contou me lembrou uma palestra que eu vi recentemente no YouTube, de um cara chamado Simon Sinek. E ele contando uma história dele com um amigo, eles tinham feito uma espécie de meia maratona, uma coisa assim, uma corrida. E quando terminou, tinha um quiosque distribuindo de graça os bagels. Só que tinha uma fila. Aí ele falou com um amigo dele, vamos ali pra gente pegar uns bagels ali pra comer, quero comer. E o amigo na hora viu a fila, não, mas tem muita fila e tal. Aí o cara, esse Simon falou, não, vamos lá, pô, quero comer o negócio, vamos lá, não importa a fila. Aí o cara ficou dando um monte de desculpa. Bom, o resumo da ópera é ele contando que tem pessoas que olham aquilo que querem e fazem de tudo para conquistar aquilo. E tem pessoas que, em vez de olhar aquilo que querem, olham os obstáculos contra aquilo que querem. E estão sempre olhando o obstáculo e não exatamente aquilo, né? E isso, obviamente, faz com que os obstáculos sejam maiores que a vontade, e essa pessoa nunca consegue atingir o seu próprio objetivo. E teve uma coisa que você falou antes, Bruno, a respeito da sua mãe, que é a diferença entre você ser empreendedor e você ir para o serviço público. Isso
foi como você falou, cara, depende muito de perfil. Porque nos últimos anos houve essa exposição maior do que ser empreendedor, do que é ser empreendedor, do empreendedorismo e tudo mais, e começou a passar uma falsa imagem, uma ilusão de que todo mundo pode ser empreendedor. E não é esse o caso, cara. Você, dependendo do seu perfil, é preferível, por causa do seu perfil, que você ou seja funcionário de uma empresa ou seja servidor público, entende? E muita gente, eu vi muita gente muito angustiada, muito ansiosa, porque às vezes tinha um emprego numa empresa privada ou era funcionário público e estava naquela angústia de sair, de abrir mão do próprio emprego para empreender na rede social. Na minha rede social, por exemplo, quando esse tema vinha, muita gente, funcionário público, por exemplo, vinha me perguntar. Eu falei, cara, primeiro assim, você tem que saber qual é o seu perfil, e segundo, se você também tem um perfil empreendedor, mantenha o seu emprego, seja na iniciativa privada ou no serviço público, e tente empreender. E aí você depois vê, porque eu também conheço gente que tem um negócio privado e é servidor público. É possível fazer as duas coisas também. Então, bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque saber quem você é vai definir a forma como você age no mundo. E em relação a plano A e plano B, tem muita gente que escolhe o plano A junto com o plano B, C e D, porque não sabe quem é e está muito perdido. E para esse tipo de pessoa que está muito perdida e está sempre arrumando plano, você consegue pensar, não exatamente numa solução, mas de que maneira que essa pessoa poderia pensar na própria vida e olhar o cenário e tomar decisões? Nossa, animal. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Me bateu um negócio. Quando eu tinha, acho que uns 22, 23 anos, eu fui fazer uma palestra numa universidade do Rio de Janeiro. Não, 23 não. Uns 26 anos. Eu fui fazer, estava empreendendo, estava começando a empreender, eu fui fazer uma palestra na Universidade Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro. E aí era numa quadra, num ginásio grandão assim, botaram 3 pessoas. O cara que na época era o head do Tinder no Brasil, eu e um outro cara da moda, que eu esqueci o nome dele agora, um cara grandão, que tem um cabelão grandão assim, que anda com uma capa. Perfis totalmente diferentes, né? Naquela época eu tava com um blazer, né? O cara do Tinder tava com uma camisa normal e ele tava com essa capa. É um cara fashionista, assim. branquinho, eu alto. esqueci o nome dele, que tem um nariz assim. Eu Cara, sei quem é. super gente boa. Assim. Eu sei quem é. E aí eu me lembro que era pessoal de toda a faculdade. Então tinha gente de publicidade, tinha gente de administração, tinha gente de um monte de coisa. E aí eles perguntaram a seguinte pergunta pra mim: Bruno, pra você, qual é a profissão do futuro? Aí eu falei, pô, como é que eu saio dessa, né? Imagina, se eu falar que é publicidade, aí o cara da administração vai ficar frustrado. Aí se eu falar que é medicina, aqui não tem medicina, imagina a confusão. E aí na hora me veio um estalo que é o que eu acredito mesmo. Eu falei, olha, eu não acredito em profissão do futuro. Aí o cara, como assim? Aí eu falei, ó, eu já vi advogado bem-sucedido, advogado mal-sucedido. Eu já vi professor de educação física bem-sucedido, eu já vi professor de educação física mal-sucedido. Eu já vi médico bem-sucedido, eu já vi médico mal-sucedido. Então, para mim, pouco importa qual é a sua profissão ou o que você resolve fazer. Se isso está dentro do que algo dentro de você te diz que é isso, e aí, assim, não sei como é que eu vinculo aqui com a sua pergunta, mas hoje eu acho que você tem muita influência com a internet para pensar besteira, né? Então, a internet ela é ótima porque ela dá muita voz para todo mundo. E é ótimo, eu sou 100% a favor da liberdade de expressão. No entanto, a internet ela passou a ser um motivo de frustração para as pessoas. Total. Porque ninguém entra no Instagram e fala, pô, hoje venceu uma dívida de 10 mil que eu não consegui pagar. Não tem ninguém que entra no Instagram para falar isso. Não tem. Ninguém fala isso. Todo mundo no Instagram é bonito, tem o dente bom, tem o cabelo bonito, a mulher é bonita, o casamento é perfeito, tudo lá é maravilhoso. Então, assim, às vezes eu fico agoniado. Falo pra minha mulher, falo, Fernanda, julho é um problema pra mim, porque eu tô trabalhando, né? Claro, a gente viaja também, mas tá todo mundo do meu Instagram na Europa, no verão europeu. E aquilo me agonia. Eu falo, mas eu acabei de voltar de lá, mas aquilo me agonia, porque todo dia que eu abro é uma praia diferente da outra, um barco mais legal do que o outro, um monte de coisa legal. E se eu me agonio, eu fico pensando nas pessoas que, cara, estão ali com algum nível de indecisão. Então hoje, eu acho que parte das decisões que você toma, elas acabam sendo influenciadas por outras pessoas que você não conhece,
que você acha que conhece a história dela simplesmente porque ela tá na internet. E a história dela não é real. A história dela não é real, porque o que você vê ali não é real. Mas as pessoas não falam sobre isso. Então, eu acho que muito das decisões que eu tomei na minha vida vieram de algum instinto natural meu, de uma intuição minha. E assim, algumas delas foram muito pensadas. Muito pensadas. Mas a primeira vez que eu empreendi, por exemplo, foi zero pensado. O pensamento foi, eu quero empreender. Porque eu sempre entendi que na vida, quase tudo tem uma relação risco-retorno. Quase tudo. Quase tudo. Você toma menos risco, você tem menos retorno. Para qualquer coisa. Né? Uma vez eu vi uma entrevista, acho que era da Sabrina Sato, ou alguma famosa dessa, que ela falou, quando eu vou a um bar, ninguém chega em mim. Como assim ninguém chega nela? Mulher bonita, né? Ninguém chega nela. Não, porque as pessoas têm medo, né? Mas o cara lá, que não é um famoso, e foi lá e conversou com ela, namorou ela, né? Por quê? Porque na vida é isso, tudo é risco, retorno. Se você não quer tomar um risco, o retorno também vai ser um pouco menor. Então, até uma coisa que você falou, né? Que se você empreender e o cara for executivo, durante 10 anos, eu acho muito difícil que vocês cheguem a um nível social. É porque nível social é um negócio meio complicado da gente comparar aqui, né? Porque você chega a um nível de grana que vocês fazem a mesma coisa, né? Isso. Socialmente vai no mesmo restaurante, compra o mesmo carro, faz as mesmas coisas. Aí tudo bem. Mas eu acho que ao longo do tempo, o empreendedor, né? O cara que tá tomando o risco e o cara que não tá, a não ser que, óbvio, ele vire presidente da Vale, né? É isso, é o outstanding total. Tudo bem, o cara é muito outstanding, mas na média, se você for um executivo mediano e um empreendedor mediano, provavelmente você, como empreendedor mediano, vai ganhar mais dinheiro do que um executivo mediano. Fora portas que você abre, né? Porque você se expõe muito mais, o risco é muito seu, você fala por uma marca, você fala por um negócio, você fala por pessoas. Cara, o O empreendedorismo... social nesse sentido, assim... O empreendedorismo é uma batalha diária. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí, Bruno, tudo bem? Aí eu falo, tô batalhando por dias melhores todos os dias. Cara, outro dia, tava, assim, a galera tem acompanhado, né? Eu abri um Instagram só pra falar dessa parada nova do podcast e tal, porque tem o Instagram dos meus negócios, e eu tinha um privado onde basicamente só tem foto da minha filha. E aí eu abri uma caixinha de perguntas pra instigar, incentivar temas aqui pra trazer pro podcast, e um cara perguntou, isso é muito doido, como é que você acessa tanta gente bacana? Como é que você acessa tanta gente legal, importante, né? Porque a gente acabou dando um spoiler ou outro, tipo, quem vocês gostariam que viesse? Eu quero que o Rony apareça, eu quero que o Chay Suede apareça. E os caras estão ali no meu Instagram e responderam, apareça. Então eu printei e falei, esses caras vão estar. E isso é graças a 12 anos me expondo desse jeito. Eu tenho 31 anos, entendeu? Então, assim, esse podcast nasceu dessa exposição. E eu tentei passar para essa galera da mesma idade, porque eu acho que eles estavam muito mais preocupados com grana, na real. Mas sem dúvida alguma, se você é um cara que empreende, alguém vai olhar para você, ver a tua verdade, ver a tua luta, se você for um cara do bem, e vai colocar o Bruno Garchagen para apresentar um podcast contigo e entrevistar uns caras maneiros, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acho que o empreendedorismo é uma das maiores escolas e formadoras de caráter e de gente que se pode ter desde que você joga o jogo de maneira limpa, honesta e creia em Deus. A verdade é que você tem que ser muito resiliente. Muito, total. É pancada todo dia, o dia inteiro. Total. É isso. E aguentar pra caceta. Eu acho, falando de resiliência, a gente tem mais uma parada em comum, né? Você também fez triatlon muito jovem, mas fez jovem e a gente tava discutindo que era uma parada completamente diferente do que é hoje. Eu acho que vai de encontro e soma demais no tema resiliência, perseverança, dedicação. Cara, o que isso trouxe pra tua vida pessoal, assim, o desafio de fazer Ironman cedo, aos 30 anos, aos 20 e poucos anos? Eu fiz as primeiras provas de meio Iron 20 anos. Eu tenho Ironman antes dos 24, 23 anos eu já tinha Ironman. Então, assim, sei o que trouxe pra mim, mas você, como um cara desse tamanho, que construiu tudo isso, o que isso trouxe de fato pra tua vida pessoal e profissional? É engraçado, né? Porque eu fiz esporte a vida inteira, minha vida inteira. Então, eu fiz natação quando era pequeno, depois eu fui federado em waterpolo, depois eu surfei muito quando era jovem, fiz jiu-jitsu, fiz judô, fiz tênis, eu fiz todos os esportes. Minha mãe não aguentava mais, porque eu enjoava do tênis, eu falava, mãe, agora tem que comprar um skate. Aí ela, mas um skate? Porque agora eu vou ser skatista. Aí depois eu ia, fazia outro.
E uma coisa que é muito meu perfil, pra mim, eu vivo um jogo contra mim mesmo. Assim, eu até tenho algum nível de dificuldade eu tive, né, de esporte coletivo. Porque eu gosto de me superar. Tá tudo bem se você faz o Ironman pra 3 horas. Tá tudo bem, legal. Mas se eu fiz um pra 6 e depois um pra 5,5, eu me superei. Então, na minha visão, se eu tô competindo, eu tô competindo comigo mesmo. Eu não costumo ficar perdendo muito tempo com o que o outro tá fazendo. Claro que, cara, eu conheço todos os meus concorrentes, eu converso com eles, eu almoço com eles, a gente tem uma relação ótima, eu vejo coisas, se eu puder ajudar, eu ajudo, se eles puderem me ajudar, eles me ajudam, porque eu acho que isso é super saudável, mas meu jogo é comigo mesmo. E aí, quando deu 2011, eu acho, 2012, eu falei, cara, eu vou começar a fazer triatlo, eu quero fazer um Ironman. E aí, é uma dureza, né? Uma dureza começar a fazer esse negócio. Eu tava mais acima do peso, né? Eu era um pouquinho mais cheinho. E comecei aos pouquinhos. Comecei a correr 3, comecei a correr 5, comecei a correr 7, comecei a gostar desse negócio. E aí eu entrei na minha competição comigo mesmo. E aí eu acordava 3h15 da manhã, ia pedalar no aterro do Flamengo, porque o aterro do Flamengo lá no Rio de Janeiro fica fechado de 4 às 5h30, e depois eu ia correr na lagoa. Então, é isso, era a competição. E eu tenho até um grupo de triatlon lá das antigas, que eles me chamam de porque meu nome é Altrunner, eles me chamam de Alterro, porque eu ia pro aterro sozinho. 3h15 da manhã, cara. Eu levantava 3h15 da manhã, depois voltava, e às vezes eu dormia pra ir trabalhar. Porque, cara, eu chegava em casa, eram 6h30 da manhã, eu já tinha pedalado e corrido. É loucura. E aí eu dormia um pouco, tomava um banho, dormia um pouco, levantava e ia trabalhar. Então aí eu comecei a fazer isso, fiz o meu primeiro meio Iron, 2013. Depois eu continuei fazendo algumas outras provas. E recentemente eu fiz a Maratona de Chicago 2022. Que pra mim, por incrível que pareça, foi mais difícil treinar pra maratona do que treinar pro meio Iron. Total, é muito mais. Porque, primeiro que você tem uma dificuldade de achar companhia, né? Porque é engraçado, né? Porque o meio Iron, como você faz muito esporte diferente, na piscina não tem companhia, né? Então você tem que ser você não tá conversando com ninguém quando tá nadando. Na bike tem sempre companhia. Bike é uma maravilha. Todo mundo acha legal andar de bike, seja forte, seja fraco, tá todo mundo ali, então você sempre tem companhia, né? A corrida, quando você corre menos, as pessoas correm um pouco com você. Cara, quando eu saía pra correr 30 em São Paulo, primeiro que é agoniante, né? Não tem nem lugar pra você correr. Eu saí da minha casa aqui no Itaim. 6 voltas no Ibirapuera. Eu cruzava, ia lá pro Bruno Covas, ia até o final, voltava 2 voltas no Parque do Povo, voltava mais volta no Ibirapuera, não terminava aquele troço. E pra você arrumar companhia? Era assim, pô, você quer correr comigo? Quero, ó. Então eu passo aí 6 horas, e aí você corre comigo de 6 às 7? Então, beleza. Aí, pô, e você, Bruno? Você corre comigo de 7 às 8? Ah, corro sim, beleza. Aí eu ia fazendo 10 com um, 10 com outro, 5 com outro, e pronto. Aí eu terminava, fazia as coisas. Então, eu sempre gostei desses esportes individuais, e quando comecei, aí foi o que a gente tava conversando, não tinha ninguém que fazia esse negócio. A turma era muito mais velha. Hoje popularizou muito, né? O triatlon, a bike, assim, a gente lá no Rio de Janeiro a gente ainda brigava com os carros, porque não tem muito lugar para pedalar no Rio de Janeiro, não tem ciclovia, não tem nada. Eu fui muito treinar no Rio com amigos, cara, era muito difícil. Então, ou você treina na Vista Chinesa, que já teve vários acidentes lá, né? Porque às vezes a turma subia de manhã cedo, meio embriagada e fazia uma besteira. Ou você ia pro aterro, quando o aterro ficava fechado lá, era uma maravilha. Ou você ia na praia, às 5 horas da manhã. Só que na praia, às 5 horas da manhã, tem um monte de carro. Então o treinador vai como batedor, assim, e você vai naquela dinâmica com aquele pelotão, né? E aquela coisa toda. Meu sonho era morar na Isefex, você ficar correndo só ali. Mas eu tinha que morar no Rio de Janeiro. Agora eu moro em São Paulo, mas naquele momento morava lá. Então, essa foi a minha história com o triatlo. Hoje eu tô preguiçoso, infelizmente. Eu não tô conseguindo. Eu falo que eu sou um pai gordinho aposentando. Pra cuidar, sim. E aí, esse é um dos desafios e das partes boas como empreendedor, né? Acho que o empreendedor, ele consegue, de alguma forma, ser dono do seu tempo, né? Porque assim, e ser dono do tempo parece que é uma coisa boa, no entanto, ninguém pensa no lado contrário, né? Eu faço questão de estar em casa entre 6h30 e 7 horas, porque eu boto meus filhos para dormir,
né? Então eu nino meus filhos ainda, a gente nina os filhos ainda, que eles são muito pequenos. Eu boto eles para dormir, mas ninguém sabe que 8h30, 9 horas, o meu celular tá tocando. Total, tem que voltar Que 7 horas da manhã, o celular já tá tocando. Que sábado ele toca, que domingo ele toca. E a gente tá fazendo negócio 100% do tempo. As pessoas não veem muito isso. Às vezes, quando você é executivo, você não tem essa liberdade. Pô, eu não consigo chegar às 6h30, porque eu tenho que sair do... Às vezes as pessoas estão... tá no bairro muito longe de onde você mora, você sai às 6, mas você só chega em casa às 7h30. Acontece muito. É a realidade da maioria das pessoas. Então, a gente tem esses dois lados também que as pessoas veem pouco, mas que é o exercício diário de você conseguir dosar aonde você vai colocar o seu esforço. Porque o seu esforço só dá para você se esforçar 24 horas por dia. E o Itaú era 30 horas, né? Lembra? O Unibanco era 30 horas. Mas nada é 30 horas. Mais nada é 30 horas. A gente só tem 24. Então, o nosso timesheet ele tem que dizer prioridades. Né? Ele tem que dizer prioridades, né? Qual é o momento que você vai ficar com a sua mulher? Qual é o momento que você vai ficar com o seu filho? Qual é o momento que você vai trabalhar? Então, você tem que ter, na minha visão, esse tipo de coisa razoavelmente claro na sua cabeça, porque senão você passa a trocar prioridades. Né? E às vezes, o sucesso ele pode ser confundido com excesso de trabalho. O cara que trabalha muito, o capô trabalha muito. Eu hoje tenho algum nível de discordância dessa tese, que para mim, aonde você está colocando o seu esforço. Né? E tudo na vida é um paretão, né? 20% do que você coloca de esforço vai dar 80% do seu resultado. Não tem jeito. Se você ficar igual um doido, trabalhando, primeiro que você não tem nem tempo para pensar. Né? Sexta-feira é o dia de home office lá no escritório. Eu vou para o escritório todos os dias, inclusive sexta-feira. E eu vou sozinho para pensar. Porque durante a semana é difícil pensar. É difícil você sentar e tem um sofá assim na minha sala. Eu sento e fico pensando. O que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar minha semana que vem? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu falo isso ou falo aquilo? Eu converso com esse ou converso com aquele? Eu escrevo mensagem no WhatsApp e não mando. Que às vezes isso é bom também. Isso é uma tática boa. Às vezes eu acordo e mando mensagem para mim mesmo, de algo que eu estou sonhando ou eu estou pensando e eu achei muito bom e eu mando mensagem. Tem um grupo comigo mesmo, chama Grupo Eu, e eu mando mensagem para mim mesmo. E às vezes eu quero escrever alguma coisa para alguém, eu escrevo a mensagem e deixo o celular pro lado, vou fazer outra coisa. Aí eu falo, não vou escrever desse jeito, não, vou escrever de outro. Porque às vezes você precisa sentar em cima da coisa para pensar um pouco. Então, hoje é tudo tão rápido, né? O cara quando tá falando, o outro já tá pensando que vai responder as trocas são tão rápidas que às vezes quando você entende um pouco mais o seu próprio momento, onde você vai colocar mais esforço, onde você vai colocar menos, você consegue ficar mais potente. No final é isso. Sua potência é maior e, consequentemente, seus resultados também são maiores. Então, eu tenho tentado operar mais ou menos dessa forma daqui para lá. Isso me liberta para poder estar com os meus filhos, para poder me dedicar a ter algum tempo de qualidade com a minha família. E quando eu falo tempo de qualidade mesmo. Não adianta... eu acho legal isso dos meus filhos, que se eu ficar no celular, se eu estiver no celular com eles, ficam bravos. Não pode. Papai, sobe em cima, arranca o celular, não deixa. Então isso é importante, eu considero isso importante. Então, essa é a forma com que eu estou tentando, dentro dessa loucura toda, lidar, né? A respeito de família, Bruno, você contou a sua história como filho, né, de sua mãe, então sua mãe ficou óbvio que é uma presença forte na sua vida, tanto do ponto de vista de mãe, de amor e tudo mais, mas do ponto de vista também da educação e da formação que você teve. Essa transição para deixar de ser filho, ou seja, de sair da sua família como filho, construir a sua própria família, encontrar a sua esposa e depois construir essa história como pai. Na sua cabeça, o que mudou do Bruno filho para o Bruno pai? Bruno, esse é um tema que eu abordo pra caramba com a minha psicóloga, inclusive. E ela me diz que eu me tornei pai muito antes de me tornar pai. E aí, a razão por isso meu pai faleceu muito cedo. Ele se separou da minha mãe quando a gente era muito jovem, ainda eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 3. E desde muito cedo, eu acabei adquirindo algumas responsabilidades que um garoto de 12, 13, 14 anos, em geral, não teria.
né? Então, desde organizar as finanças da minha mãe, que já falei isso, ela é funcionária pública, mas ela naquele momento não tinha as finanças organizadas, então tive que ir para o banco para renegociar a dívida, para fazer parcelamento, para fazer coisas que uma criança de 14, 13 anos não deveria estar fazendo, vai. E aí eu sei que várias pessoas fazem, eu não tô aqui me vangloriando porque eu fiz, nem nada do tipo, mas uma criança de 13 anos não deveria estar, não é o papel dela na sociedade naquele momento, né? E eu comecei a fazer isso muito cedo. Então, eu acho que, inclusive, apesar da minha mãe ser muito forte, assim, na minha vida, eu acho que eu nem sou um filho, assim, tão dedicado, sabe? Porque eu fico... É tanta coisa, tanta responsabilidade, tanta coisa que ele vai fazendo, que às vezes eu paro e penso, caraca, eu não falei com a minha mãe essa semana. Assim, eu não sou eu até falo isso pra ela, falo, mãe, eu sou um bom filho, mas eu não sou aquele, sabe aquele filho que dá atenção, que tá... E meu irmão é totalmente o oposto, né? Meu irmão tá muito, ele é muito presente, ele tá direto com a minha mãe, eu mudei de cidade, a minha vida é um pouco mais atribulada, então respondendo a sua pergunta, acho que eu me tornei pai muito, muito cedo, pai no sentido de ter muitas responsabilidades, de ter que cuidar da minha mãe, um pouco do meu irmão, então isso criou em mim esse negócio, mas eu sempre vivi com a falta de uma figura paterna. Então é engraçado isso, porque eu sempre desejei dar para os meus filhos o que a minha mãe me deu e dar para os meus pais, e dar para os meus filhos o que o meu pai não me deu, que era presença, né? Porque dinheiro, bem ou mal, cara, tem muita gente que não trabalha e tem 5 filhos. Como cria, eles se criam, as coisas acontecem. Eu vejo muita gente falando, pô, não, esse ano eu não quero ter filho porque... caras que convivem comigo dizendo que não querem ter filho porque precisam se preparar melhor. Falo, cara, como assim? Tem um monte de gente aí que ganha um salário mínimo e tem 5 filhos. Não existe um momento ideal. Isso não vai existir na vida de ninguém. Se você acha que você quer ter filho, tenha logo. Eu mesmo. Eu comecei a tentar ter filho, e demorou 2 anos para conseguir ter filho. Então, acontece nas famílias, nas melhores, nas piores. Então, assim, quer ter filho? Tenha. Isso não vai mudar. Então, graças a Deus, eu consigo dar para os meus filhos hoje o que a minha mãe me deu. Então, boas escolas, boas oportunidades, comem tudo que querem, fazem tudo que querem, a minha família toda, graças a Deus, a gente vive muito bem. E eu tô nessa batalha de dar para os meus filhos o que eu não tive como filho, né? A presença mesmo, porque eu acho que é isso que faz a diferença. E eu casei com uma mulher que a família dela é muito forte, assim, muito forte na vida dela. E eu até... É muito doido, porque o meu sogro, depois que eu tô com ela há 13 anos, né? Então, ele acabou meio que virando um segundo pai pra mim, porque eu nunca tive conversa de negócio dentro de casa. Não tinha pai, como é que... E minha mãe é funcionária pública, você vai conversar de negócio com quem? Então, eu passei a minha adolescência / vida adulta, eu ia na casa dos meus amigos, eu colava nos pais para ouvir. Porque eu sempre entendi que quanto mais você pega da experiência dos outros, melhor é. Meu irmão tem um perfil diferente. Meu irmão, você fala para ele, Bernardo, se você der com a cabeça aqui, vai machucar. Aí ele fala, se você tá me falando, eu não acredito. Eu vou lá e dou com a cabeça. Machucou? Machucou. Mas ele testou. Eu não. Eu tenho um perfil diferente. Se você me falar alguma coisa aqui, eu vou incorporar e vou falar, pô, esse cara tá falando isso. Olha o que ele já viveu. Ele viveu isso, isso e isso. Talvez, se eu fizer isso aqui, não vai dar certo. Esse cara já fez o que... Ele fez assim. Se eu fizer assim, exatamente, as chances de dar errado talvez sejam muito grandes. Então, eu sempre tentei aprender muito com o meu entorno, né? Então, eu estudei em bons colégios, eu sempre estive em volta de pessoas bem-sucedidas. Então, eu sempre tentei aprender muito dessas pessoas para eu começar a construir algum repertório, mesmo sem ter. Porque, assim, tem uma coisa que o dinheiro não compra. Só tem uma. Experiência. Saúde, né? Mas experiência não adianta, não adianta. Você pode ter o dinheiro que for. Um cara que já passou por uma situação, ele na segunda vez que ele passa pela mesma situação, ele reage de forma diferente, ele reage de forma melhor. Não tem jeito. Tem que, assim, total. Não tem jeito.
Então esse é o tipo de coisa que você... eu, né, fui tentando me criar dessa forma. Então, não sei se respondi sua pergunta aqui, total. mas... Sim, sem dúvida. Aproveitar para, já que a gente tá falando de família, contar a história do Tô Contigo e Não Abro. Foi assim, eu tava no Safra, né, no banco, e aí eu resolvi empreender, né? Imagina, 26 anos, falei, pô, vou empreender. E aí... Parênteses, vida boa, remuneração vivia bem, maneira, tudo jovem. tranquilo. Andava de terno todo dia, bonito assim, igual você, Bruno. Andava todo dia assim, tinha maior glamour, era gerente de private banking, falava inglês e tal, era um negócio super legal. E aí eu falei, não, vou sair, vou montar a corretora de seguro. E a primeira coisa, né, que eu tava contando pra vocês, todo mundo quer dar o carro pra você. O pessoal acha que corretor de seguro só faz carro. Depois algumas pessoas vêm e falam, não, pô, o corretor de seguro meu daqui da minha família não vive tão bem, você tem certeza que você vai fazer isso? As pessoas vêm te aconselhar, né? Falei, não, eu vou montar um negócio diferente e tal. E aí fui conversar com a Fernanda, minha mulher. E aí sentei com ela, fiquei 1 hora. Vocês estavam casados há quanto tempo? A gente estava namorando na época. A gente não estava casado ainda. Não tava. E aí eu comecei a contar para ela. Falei, ó, Fernanda, pô, a gente vai ter que começar a fazer concessões. Porque assim, eu sempre entendi que a maior virtude do empresário é saber quando você abre a bica e quando você fecha a bica, né? O empresário com dinheiro pode gastar muito, mas o empresário que está sem dinheiro, ele tem que fechar a bica, porque se ele não fechar, ele vai quebrar. E quebrar é duro, é duro. Então eu falei para ela, ó, agora eu tinha o salário, agora eu não vou ter mais, eu vou investir na empresa, então durante algum tempo vai ser dureza. Fiquei explicando, pô, porque a corretora vai ser isso, a gente vai fazer assim, assado, pá. Fiquei um tempão explicando. E aí depois que eu terminei de falar tudo, Você falou pra mim que ficou vendendo o projeto. Fiquei vendendo pra ela, né? Fiquei vendendo, falando, pô, ela tem que aceitar, porque imagina, pô, minha mulher não aceita. Você não faz nada se sua mulher aceitar, não tem jeito, não tem jeito, esse tipo não tem. E aí, eu terminei tudo, ela levantou a mão assim e falou, eu tô contigo, não abro. Eu até me emociono falando isso. E ela bateu assim na minha mão, e eu falei, caraca, é aqui, encontrei. Assim, não é que eu tenha encontrado o empreendedorismo, eu encontrei ela. Ganhei, né? Pô, assim, pra mim foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. E aí, depois, os votos do meu casamento, muito louco, né? No dia, isso passados 5 anos dessa data, os votos do casamento, tanto eu quanto ela citamos a mesma frase. Eu tô contigo e não abro. Que aí tem várias passagens, né? Da minha mudança para São Paulo, né, que eu me casei em abril de 2018 e a gente mudou para São Paulo em março. Mas eu vendi a companhia a primeira vez, né, a primeira fusão que a gente fez foi em dezembro de 2018. Então eu passava 3 dias em São Paulo e 2 dias no Rio. E aí um dia eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá chorando. Caramba, Fernando, o que aconteceu? Ela falou, pô, eu não casei pro meu marido morar fora de casa. E aí eu falei, cara, você tá correta mesmo. Você tá certa. Você quer mudar para São Paulo? Ela falou, vambora. Você precisa mudar? Bora. A gente mudou em 1 mês. Em 1 mês eu tava instalado, mudando, já tinha tudo. Tava morando aqui em São Paulo já. Então, assim, tem várias pessoas que falam, né, que a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai coabitar. Meu sogro sempre falava isso pra mim. A decisão mais importante da sua vida é com quem você vai coabitar. Porque essa pessoa tem o potencial para te explodir para cima ou para te explodir para baixo. E isso vai determinar basicamente tudo na sua vida. Porque se essa for uma pessoa que estiver do seu lado, sendo de fato sua parceira, você vai explodir. Não tem nada mais importante de alguém que vai falar para você, não, pode ir que eu seguro aqui. Pode ir que a gente tá junto. Pode ir que eu confio em você. Não tem nada mais importante que isso. Vamos falar um pouco do que foi construído, né, depois de ter conquistado esse casamento, ter começado essa família, o que eu acho muito legal, dar um pouco de noção do poder que isso tem. Você dividiu com a gente mais cedo, antes de começar a gravar, os números, né, dessa empresa. Divide um pouco, conta um pouco do que foi construído dos 26 anos até a saída e aí empreender de novo, que eu acho muito valioso. Legal. A gente, depois da história do Tô Contigo no Abra, a gente montou uma corretora. Essa corretora, naquele momento, passou a fazer D&O, que é o seguro que cobre os executivos,
em alguma demanda judicial à empresa. Naquele momento era um produto muito pouco explorado, assim, eu sempre entendi que a gente deveria vender serviço, porque vender preço é muito complexo, né? Então, a gente tem capital humano e inteligência o suficiente para poder vender serviço, né? Então, esse foi um produto que a gente encontrou que fazia muito sentido naquele momento, a gente começou a vender aquilo, mas 3 meses depois, esse produto comoditizou e a gente ficou super frustrado. E aí a gente acabou começando a operar saúde. Saúde é um mercado que representa mais de 50% do mercado de seguros no Brasil. Ele é altamente intensivo em mão de obra, né? Porque tem toda uma dinâmica de operação, né? Que as grandes empresas demitem, contratam todo mês, pagam fatura, tem muito problema, o cara vai no hospital, a carteirinha não passou, pediu uma autorização para cirurgia, não executou, tem um problema com reembolso, tem problema com carteirinha, tem muito problema ao longo desse negócio. E o Profit Pool é o maior Profit Pool que tem, né? Então tem muito dinheiro para ganhar nesse negócio. E aí você vai montando a carteira ao longo do tempo. Tem um jeito de remuneração muito específico, que você ganha uma bolada na entrada e tudo mais. Isso. E aí a gente começou a fazer isso em 2015, né? Depois que a gente meio que ficou frustrado com o Seguro Genou. E aí, ao longo dos anos, a gente fez o primeiro ano muito duro, fizemos 300 mil reais de receita, depois a gente dobrou e fez mais um pouquinho, depois a gente fez 2 milhões e meio, depois a gente fez 4 milhões, e aí a gente fechou a conta de uma empresa muito grande aqui em São Paulo, que depois veio a comprar uma corretora minha. E aí a gente acabou recebendo algumas propostas para vender a companhia. A gente entendia que naquele momento vender a companhia e virar executivo não estava nos nossos planos. A gente fez uma fusão e viramos a maior corretora independente do Brasil em 2019. A gente foi a maior corretora independente do Brasil. A gente atendia quase 1 milhão de vidas. Várias das grandes empresas que vocês conhecem aí eram nossos clientes e algumas delas inclusive continuam com a gente. Mas a gente ficou mais 2 anos nessa empreitada e vendemos para uma rede de hospital muito grande. E aí foi uma venda super relevante, super grande. E eu não quis ser executivo dessa rede de hospital. Aí eu saí, fiquei 3 meses parado, assinei lá um non-compete, fiquei 3 meses parado. Montei outra corretora, em março de 2021 montei outra corretora. E aí essa companhia grande, que é a XP, acabou comprando a minha corretora em 2021, mesmo ano, em outubro de 2021. Daí eu passo a ser sócio da companhia, eu tocava lá toda a área de seguros para pessoa jurídica. Fiquei lá por 3 anos e aí lá foi uma experiência assim, muito, muito legal assim, para mim como profissional, como pessoa, foi muito desafiador. A gente estava falando aqui no começo, quando você é empreendedor, dirige seu barquinho, você tem muita autonomia. Quando você está numa companhia muito grande, né, você é um executivo, você tem menos autonomia. No entanto, eu me sentia um empreendedor que tinha ganho dinheiro. Então, acho que faltava um pouco em mim essa percepção executiva mesmo de você pilotar o Titanic. Eu queria pilotar o Titanic, eu tinha essa vontade, eu achava que eu precisava disso para crescer como pessoa e como profissional, e de fato isso aconteceu. Fiquei lá por 3 anos, e aí eu saí. Pausa, é um momento de loucura total, e aí eu acho que você vai matar muito e deixar muito claro o teu propósito. Vai, manda bala. E aí eu saio da companhia em agosto do ano passado e monto outra companhia. Com tudo resolvido. Com tudo resolvido, eu monto outra companhia. E a gente tinha acabado, isso eu não falei, né? Mas a gente comprou um apartamento em 2021. Fizemos uma mega reforma. Fomos morar lá em 2020. Não, desculpa, comprei em 2022. Fizemos uma mega reforma. Fui morar lá em 2023 com Fernanda grávida de 7 meses de gêmeos. Então, a gente mudou no finalzinho da gestação. E aí, eu ainda tava na companhia. Só a emoção. Ela teve os filhos quando as crianças tinham 6 meses. Eu falei, vou sair, vou abandonar esse negócio todo e vou empreender de novo. Ela falou, não é possível, não acredito. Ansiosíssimo pra conhecer a Fernanda semana que vem. É um anjo. Ela é um anjo. E ela falou, cara, não acredito, não é possível. Sério. E assim, ela me apoiou muito porque aquele negócio não tava mais me fazendo bem. A gente não tava na mesma... A gente
não tocava o mesmo sino mais. Eu e a companhia, a gente estava desalinhado, e não é um problema da companhia, é um problema do Bruno, é que de fato o meu perfil não estava batendo mais naquele momento. E aí eu saio, monto outra companhia que hoje atende outras corretoras, né? Então é um modelo de plataforma, eu atendo outras corretoras nos ramos de saúde, odonto e vida, tanto para pessoa jurídica, né? Que é o nosso forte hoje ainda, e agora temos um braço também de pessoa física. Vamos falar de coisas legais, maneiras, aproveitar que a gente está aqui na Winehouse, tomando mais um belíssimo vinho, agradecer o Olavo por nos permitir gravar por aqui, e eu pedi para você trazer um relógio maneiro que você curtisse, né, porque a galera me associa muito com o relógio. Conta a história aí, depois eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês, mas é um GG Lecoultre calendário anual com reserva de marcha. Esse aqui eu tinha esse relógio é legal, eu tinha um tio, primo da minha mãe, né? Que ele era médico, assim, ele sempre foi muito alinhado, muito chique, né? E ele tinha uns relógios legais, assim, eu sempre via esse relógio e... Presta pra mim, por Por um cara que começa, né, a conversar com o relógio, ele acha que o Rolex é aquela maravilha, todo mundo só conhece o Rolex, né? Isso aqui é muito mais máquina. E aí eu olhava aquele relógio e falava, nossa, esse relógio é maravilhoso, que coisa linda isso. E aí, esse meu tio faleceu, e quem assumiu as coisas dele foram os meus primos, que eram sobrinhos dele, né? E aí eu falei pra eles, olha, se tiver alguma coisa aí que vocês queiram vender, eu tenho interesse em comprar. Porque eu queria o relógio, né? E eles falaram, não, tem 2 relógios aqui. E aí eles mostraram um outro e mostraram esse. Mas só tinha cabeça, tava um pouco arranhado, assim. Aí eu falei, não, então eu quero. Eu comprei. E aí mandei reformar o relógio todinho, né? E aí reformou, eu comecei na saga de buscar pulseira. E é muito difícil, não tinha o fecho, né? O fecho é difícil de arrumar, demora 180 dias, você tem que pedir em algum lugar, você não pode comprar na loja. E eu fiquei nessa indecisão, pô, será que eu compro, será que eu não compro e tal? Ficou pronto o relógio, não tinha pulseira nenhuma. E aí eu falei pra turma que fez a reforma do relógio, falei, bota uma pulseira qualquer dessa aí que você tem. Não, pode citar porque são parceiraços. A turma da Watch Time que fazem um trabalho maravilhoso. Aí eu falei pra eles, me dá uma pulseira qualquer dessa sua de couro que eu vou botar aqui pra começar a usar o relógio. Aí beleza. E aí fui pra trabalhar, na época eu tava na companhia ainda. E aí eu subi com o presidente do banco no elevador. E a gente se conhecia de trocar ideia de negócio, de reuniões que a gente fazia junto e tal. E a gente tava conversando. E aí eu acho que eu fiz assim, alguma coisa. Aí ele falou, eu tenho um relógio igual a esse. Aí eu falei, pô, você não sabe da história desse relógio. Eu contei a história do relógio pra ele e falei, tô com um problema, que eu tô com essa pulseira aqui que não é a pulseira do relógio. Aí o presidente do banco falou, eu tenho uma pulseira dessa em casa, eu vou trazer pra você. Eu até fiquei meio assim, né? Falei, pô, será que o cara vai me dar a pulseira mesmo, né? Ele falou, não se preocupa não, eu não vou estar aqui esses dias, mas na segunda-feira que vem você pode vir aqui que eu vou te dar a pulseira. Sabe, você fica meio assim, né? Ele falou, você acredita, né? Mas você fica meio assim. E aí eu tava domingo em casa, mas 10 horas da noite recebo um e-mail dele. Oi, Bruno, só para avisar que eu já peguei a pulseira, pode passar na minha sala lá segunda-feira que vai estar lá. E ele me deu a pulseira do relógio com o fecho que eu tanto precisava. Que sensacional. Você tem que ter luz também, né? Acho que o empreendedor é coragem, resiliência e um pouquinho de luz e sorte também. Sorte. Também tem que ter um pouquinho. E aí ele me deu a pulseira, só que assim, meu braço não é tão grosso assim, a pulseira dele ficou grande. Mas o fecho ficou perfeito. E aí eu fui pra turma lá da Watch Time e falei, cara, eu preciso de fazer uma pulseira. Que é uma pulseira de croco, bem feita, bonita e tal. Porque, cara, eu não vou comprar pra esperar pra isso, pra aquilo. E eles falaram, tem um cara na Benedito Calixto que é o cara que faz as melhores pulseiras do Brasil. Faz pra todo mundo. Eu na Benedito Calixto fui lá. Sábado de manhã, na feirinha da Benedito Calixto. E esse cara é um craque mesmo. Ele é um craque. Você chega lá, ele tem todas as cores de croco, tudo bonito. Ele faz a pulseira impecavelmente. Impecavelmente. É essa a história desse relógio aqui. Obrigado, irmão. Muito bom. Alguma consideração final? Não, quer dizer, não minha. Eu queria
Eu queria, como nota final aqui, eu queria te pedir, Bruno, para que você, como fecho, né, dessa nossa conversa, né, e considerando o relógio como um motivo, quando você olha o que você construiu na sua vida até agora, né, falando de tempo, como é que você vê sua vida até o dia que você não estará mais aqui, de agora até o fim? Você fez esse planejamento? E eu estou perguntando isso por uma razão específica. A maior parte dos empreendedores, empresários que eu conheço, são muito bons de planejamento do negócio. Mas quando eu pergunto da própria vida, como é que você se vê, não a empresa, como é que você se vê daqui a 30, 50 ou 60 anos, de acordo com a idade da pessoa? As pessoas geralmente têm muita dificuldade de falar. Então, cara, eu sou um cara que planejo muito, 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 assim. Às vezes é até meio píssico da minha parte, porque eu fico pensando tudo. Eu vou para uma reunião, eu tento ver tanta possibilidade na reunião, né? Porque ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser média, o cara pode falar isso e eu respondo aquilo, você pode ser aquilo. Isso é tanta coisa que passa na minha cabeça ao mesmo tempo, que eu sou um bom planejador, tá? E eu converso muito isso com a minha mulher, porque um fato aconteceu com a gente depois que a gente teve filho, que é, a gente mora em São Paulo. São Paulo é um lugar muito legal para você ganhar dinheiro, mas nem eu nem ela somos daqui. Ela é do Espírito Santo e eu sou do Rio de Janeiro. De que Então, cidade ela é? ela é de Vitória. Vitória, mas os pais dela moram em Vila Velha. Então, assim, a gente aqui, a gente não tem rede de apoio familiar. Claro, a gente tem rede de apoio de babá, essas coisas, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E depois que a gente teve os filhos, e os finais de semana em São Paulo eram muito duros pra gente. Agora a gente acabou, que a gente tá com uma casa no interior, e isso mudou um pouco essa dinâmica. Mas até a gente se estabelecer, de fato, era muito duro pra gente, porque não tinha o que fazer. As crianças ficavam entediadas, a gente ficava entediado. Então era um negócio que a gente sentiu muito e a gente começou a pensar na possibilidade de voltar, de alguma forma, para os nossos locais de origem, né? Ah, vamos mudar para o Rio, que o Rio é mais próximo de São Paulo, mas também é mais próximo de Vitória, né? Porque o Rio fica no meio, entre as duas, né? Como é que vai ser isso? E aí a gente passava uns finais de semana no Rio e a gente, era a tia buscava as crianças para fazer isso, aí ia na casa da avó, aí ia na casa do primo, aí era tanta coisa que fazia, que envolvia naquele negócio todo, que a gente começou a cogitar. E aí, assim, você pergunta, e aí, né, como é que você se vê daqui a alguns anos? Meu planejamento, né, e assim, eu tenho uma moça que trabalha lá em casa que ela fala perfeito, ela fala, a gente faz um plano, Deus faz um planeta. Então, maravilhoso. e então a gente faz o plano, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí o meu planejamento eu acho que eu estou num momento da empresa onde a gente está criando alguma coisa muito grande, e que em algum momento alguém vai comprar essa companhia da gente, eu vou tocar ela por mais algum tempo, e depois eu acabo saindo, né? É normal, as companhias têm transição de dono, e eu sempre entendi que eu crio essas coisas e outras pessoas podem tocar, eu não tenho muito apego emocional. Eu estava até conversando com o Olavo aqui, que ele falou, lá na Alemanha os negócios passam de pai para filho, então o cara que faz a luva de couro é a luva de couro que tem 150 anos, o pai passou pro filho, que passou pro neto, que passou para um monte de gente. Eu confesso para você que eu adoraria que meu filho trabalhasse comigo, mas como é uma realidade muito distante, eles têm 2 anos, não dá para eu pensar nisso hoje. Então acho que em algum momento isso vai acontecer, e aí, em isso acontecendo, talvez eu fique um pouco mais livre para poder retornar para algum lugar onde a gente tenha mais raiz familiar, né? Provavelmente para o Rio, ou talvez para Vitória. Eu não tenho muita preferência de nada, não. Eu deixo a vida me levar mais um pouquinho. Então, é isso que eu posso dizer, respondendo a sua pergunta, é isso que eu posso dizer hoje, né? Que em algum momento a gente talvez tenha vontade de estar mais próximo à família, porque nossos pais, eles não ficam mais novos, eles ficam mais velhos, né? Eu tenho uma avó que tem 99 anos. Ela tá viva até hoje, que é a avó que eu te falei, que é madrinha do Juscelino e da dona Sara Kubitschek. Ela tem 99 anos.
ela é super lúcida. Fazia aula de dança de salão até 2 anos atrás, 97 ela ainda estava fazendo. Então assim, estar com essas pessoas, imagina, 99 anos, ela começou a vida em 1926. Você imagina a vida em 1926? Ela viu toda a tecnologia ser criada. Ela faz Pix. Minha avó tem 99 anos, faz Pix. Imagina que ela... E antes, alguns anos atrás, ela ia no banco toda semana para fazer os pagamentos. E antes não tinha banco. E antes não... Sabe, ela passou por tanta coisa que uma conversa é aquela experiência que a gente estava debatendo aqui que você dura anos para você conseguir. E ela se adaptou muito bem às mudanças. Então, eu acho que isso é o que vai construindo um pouquinho do que a gente quer lá para frente. Cara, eu sou empreendedor. Eu entendo que eu tenho que estar aqui agora. O mercado está aqui, a grana toda para a gente fazer está aqui e está tudo bem. Tá? A gente está confortável com isso. Mas, se você me perguntar daqui a alguns anos, o que eu gostaria de fazer é voltar um pouco mais para... Não parar, porque eu acho que a gente nunca vai parar de trabalhar, acho que vai ser difícil para mim parar, mas para fazer algo que seja razoavelmente mais tranquilo, vai. Abençoadíssimos com mais um episódio que, cara, assim, materializa o propósito do podcast. Acho que essa foi uma das conversas mais ricas e diversas que a gente teve, mantendo o que buscamos, né, Brunão? Obrigado demais por estar aqui. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer, foi muito legal. É sempre incrível poder ouvir muita gente maneira, e quando vem uma história tão rica e tão densa, eu fico, sei lá, além de lisonjeado, muito grato. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado pelo aprendizado e, bom, espero não, tenho certeza que vocês gostaram, porque quem não gostou... Enfim, gostou porque foi muito incrível, mas tudo bem, se você não gostou, ainda assim, por gentileza, siga o The Club Podcast no YouTube, @TheClubPod no Instagram e no TikTok. E também, para ouvir só o áudio, só o episódio, em todas as plataformas de áudio, estamos por lá, beleza? Sigam, curtam, comentem, compartilhem, dividem todas essas histórias incríveis. A do Bruno foi maravilhosa. E nos nossos canais você consegue encontrar todas as já gravadas. São todos muito bem-vindos, tá? Obrigado demais e até o próximo.